Ora, muito boa tarde, boa noite a todos. As minhas calorosas saudações a todos que se encontram aqui presentes. Em nome da Ordem Rosa Cruz Amor Portugal, eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença neste primeiro ciclo de palestras da Amor Portugal. Devo realçar que os conceitos emitidos nesta transmissão são da responsabilidade integral dos seus autores e não representam necessariamente o ponto de vista oficial da AMORC. A Ordem Rosa Cruz AMORC é uma organização internacional de caráter místico-filosófico. Tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando no seu desenvolvimento em espírito de fraternidade e respeitando a liberdade individual dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz dedica-se ao estudo das leis do universo e da natureza, bem como à sua contemplação nas profundezas do ser humano. O seu lema é a mais ampla tolerância na mais irrestrita independência, e o seu objetivo não é fornecer respostas definitivas, mas sim fazer com que os seus afiliados se questionem os temas de estudo e investiguem através de fontes de comparação e esclarecimento. Em Portugal, os organismos afiliados na Grande Loja de Jurisdição Portuguesa são a Loja Rosa Cruz de Lisboa, o Capítulo Rosa Cruz do Porto e o Átrium de Sintra. Este primeiro grande ciclo de palestras da Amor Portugal é compreendido por 7 palestras. Hoje iremos ter a antepenúltima, os Manifestos Rosa Cruzes do século XXI. Vamos poder escutar, para mim, um mestre da palavra. É sempre um prazer muito grande escutar as suas sábias palavras. Luís Filipe Natal Marques nasceu em Portimão em 1956, é licenciado em Economia, com especialização em Análise Estatística para Economia e Gestão. Pós-graduado em Finanças Internacionais e Europeias, tem um mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional. Dentre as funções profissionais que desempenhou, destacam-se, no âmbito privado, assistente universitário, diretor e membro do Conselho Académico do Instituto Superior de Gestão e consultor do Banco Mundial. No âmbito público, após vários cargos de consultoria, assessoria, variação, subdireção e presidências, é hoje presidente do Conselho de Administração da EML. No terceiro setor, destacou-se como presidente de direção e da Assembleia Geral de várias instituições de caráter humanitário. Creio que não são precisas grandes apresentações. A maior parte de vós conhece o nosso fráter Luís Natal Marques, que eu tive o prazer de conhecer ainda como grande conselheiro. E se de facto eu dou a palavra, tem mesmo, por favor, a reunião é sua. Obrigado, fráter. É com grande prazer que aqui estou. Vejo aqui alguns nomes conhecidos. Para todos desejo, sinceramente, paz profunda e que, de alguma forma, possa contribuir através desta palestra para melhor conhecer a Ordem e as suas posições atuais. E, naturalmente, eu comentava há pouco com o fráter que me apresentou, sou economista, o mundo está como está. Não sei se propriamente o facto de ser economista se isso abonará muito a meu favor, mas enfim, penso que apesar de tudo ainda é currículo e não é cadastro, de maneira que cá estou, digamos, nas funções que tenho, fazendo o meu melhor e tentando, no meu dia-a-dia, imprimir um pouco daquela que é a filosofia Rosa Cruz àquilo que faço. E estamos cá, apesar de tudo, para fazer alguma coisa, como sabem. Bom, o ponto hoje era para vos falar dos manifestos Rosa Cruzes da atualidade, do século XXI, que naturalmente estão aí, não são provavelmente muito conhecidos por aqueles que não são Rosa Cruzes, mas que eu convido sempre pessoas que não estão como nós, digamos, nesta senda, a visitarem aqueles manifestos, porque estão ali posições de grande moderação, de grande humanismo, que, ao serem levadas a sério, de alguma forma, na minha perspectiva, contribuirão para a resolução daqueles que são os problemas que a humanidade hoje atravessa. Até porque dá-me a minha ideia que o mundo hoje tem condições para fazer todos os que nele habitam pessoas felizes, mas por razões que já veremos quais, não somos, efetivamente não somos. E nesse aspecto continuamos nós na busca, que é uma busca incessante no fim de contas, da felicidade
porque todos nós temos direito a ser felizes, a beneficiar dos benefícios do progresso, e ele está aí, nem sempre é distribuído de uma maneira muito equitativa. Bom, quando se fala nos manifestos Rosa Cruzes, é bom que nós verifiquemos que eles vêm na sequência dos 3 primeiros grandes manifestos do século XVII. O Positio, Fraternitatis Rosae Crucis, peço desculpa, o Fama Fraternitatis, que de 1614, o Confessio Fraternitatis de 1615 e as Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz de 1616. Digamos, é no seguimento destes primeiros três manifestos Rosa Cruzes, no século XVII, que no século XXI aparece, em 2001, um manifesto, portanto, atual, eu diria mesmo atualíssimo, bastante atual, que é o Positio Fraternitatis Rosae Crucis, de 2001, na sequência deste, o Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis, de 2015, e depois um terceiro, as Novas Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz, de 2016, que também vem na sequência do terceiro manifesto do século XVII. Bom, nós sabemos bem que há aqui, digamos, algumas semelhanças entre o contexto social e económico do século XVII e que deu origem ao aparecimento daqueles 3 primeiros manifestos e aquilo que nós vivemos hoje. Em primeiro lugar, o Fama, o primeiro manifesto do século XVII, foi dirigido às autoridades políticas, religiosas da época. É bom que se diga que na altura a Europa estava numa profunda crise social, económica, política, com guerras, com fomes, com disputas de toda a natureza. Depois o Confessio, que vem na sequência do Famas, completou, reafirmando que os Rosa Cruzes eram possuidores de uma filosofia de vida que poderia trazer a paz e consertar de alguma forma o mundo da altura. Na sequência destes 2 primeiros, do Fama e do Confessio, apareceram as Bodas Alquímicas, que relatam exatamente uma viagem iniciática de Christian Rosenkreuz, que em termos simbólicos, de alguma maneira, pretendeu, ele enquanto Christian Rosenkreuz, realizar, digamos, o casamento alquímico entre a sua alma, que era considerada a esposa, e o Deus, que era considerado o esposo. Portanto, quando nós passamos para os manifestos do século XXI, primeiro, a primeira coisa é que parece que, efetivamente, a história parece repetir-se. Parece repetir-se quando a humanidade enfrenta crises existenciais de naturezas diversas, que é algo com que nós hoje nos defrontamos. Natureza política, certamente, natureza económica, certamente também, científica, tecnológica, religiosa, moral, enfim, artística, enfim, toda digamos, uma composição que compõe hoje, no fim de contas, o mundo atual, que faz com que estes manifestos surjam, de alguma maneira, dentro de um contexto muito semelhante àquilo que era o contexto do século XVII, quando apareceram os primeiros manifestos. A humanidade, efetivamente, hoje sabemos que parece não estar bem, pela sobrevalorização que hoje existe do individualismo e do materialismo, que prevalecem nas sociedades atuais. Parece, conforme eu dizia há pouco, que temos tudo para ser felizes, mas o que é certo é que não somos felizes. Não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir perfeitamente. Pode prosseguir. Mas estão-me a ver. Sim, perfeitamente. Por qualquer razão deixei de vos ver a vocês, mas já está outra vez. Parece que a humanidade, portanto, não está bem, que tem tudo para ser feliz, mas que, efetivamente, não somos felizes. Sabemos que o individualismo, cada um por si, de alguma forma desinstitucionaliza a sociedade.
faz com que todos nós, de alguma forma, tenhamos alguma descrença nas instituições. E essa descrença leva a que, de alguma forma, hoje em dia, os cidadãos se furtem aos compromissos. As pessoas não se querem comprometer desde logo com objetivos comuns. E por isso a sociedade se sente, de alguma forma, desamparada, porque os indivíduos que as compõem, naturalmente se colocam o seu interesse pessoal acima daquilo que é o interesse geral. Nós realmente vivemos numa sociedade, todos nós percebemos isso, em que é uma sociedade de direitos. Reparem que parece que toda a gente tem direitos e que ninguém tem deveres. E reparem também que os Rosa Cruzes afirmam muito bem que numa sociedade em que todos cumpram os seus deveres, ninguém tem que reclamar os seus direitos. E, portanto, nós temos que realmente insistir, fazer a pedagogia dos deveres, porque essa pedagogia é essencial, porque se cada um de nós cumprir a sua parte, certamente que ninguém terá que reclamar os seus direitos, porque eles serão naturalmente garantidos pelo cumprimento de todos os nossos deveres. Portanto, esquecemos que a sociedade de que todos fazemos parte é uma sociedade em que os indivíduos nunca pensam a partir da sociedade, pensam sempre a partir de si. Como eu costumo dizer, numa sociedade em que os indivíduos partissem sempre do pressuposto que as suas decisões devem estar de acordo com o bem comum, de alguma forma os problemas que se poriam não são exatamente aqueles que existem. Porque se nós não perdermos a percepção que fazemos parte do todo, é natural que quando fazemos alguma coisa bem, beneficiamos com o bem que fazemos. Porque pertencemos ao todo e o todo também beneficia. E quando fazemos alguma coisa de mal, bom, também suportamos o mal que fizemos ao todo, porque, enfim, seremos beneficiários do bem, mas também, naturalmente, não beneficiaremos quando fizermos alguma coisa de mal. Portanto, isto é, fazer o bem, praticar o bem, na perspectiva dos Rosa Cruzes, até numa perspectiva egoísta, faz sentido, porque só fazendo o bem é que nós beneficiaremos exatamente daquilo que fazemos. Porque, ao fazer o mal, naturalmente também suportaremos esse mal que também terá naturalmente o seu retorno. Mas temos realmente condições para ser felizes, mas, enfim, temos condições, o mundo tem condições para alimentar toda a gente, para acabar com a fome, mas o que é certo é que ela persiste. Temos condições para erradicar doenças, mas o que é certo é que elas persistem. Há meios para erradicar as pessoas que não têm teto, mas o que é certo é que eles existem. Parece que realmente existem meios, mas que o que não existe, no fim de contas, é a vontade. E nesse aspecto parece que efetivamente o homem, a humanidade, não aprende muito com a história, não é? Porque à história vamos buscar muitos ensinamentos que nos deveriam levar a pensar que, enfim, teremos certamente todos e cada um de tomar naturalmente rumo diferente. Enfim, todos nós sabemos, isto não é difícil querer a felicidade de toda a gente, nós sabemos disso, não é difícil querer. Difícil é conseguir a felicidade de todos e de cada um, porque cada um naturalmente é feliz à sua maneira. E muitos são felizes a fazer o mal. E, portanto, há realmente aqui que fazer a pedagogia do bem, que é algo que temos que fazer. E essa pedagogia, na minha perspectiva, é aquilo que nos deve levar a incutir em toda a gente o espírito de pensar a partir do todo e não a partir de si próprios. Isto porque quando não pensamos a partir do todo, significa que a palavra humanismo não está presente. Portanto, nenhuma instituição, isto é algo que os manifestos dizem, que os manifestos de hoje, que nenhuma instituição política, nenhuma instituição religiosa, nenhuma filosofia, nenhuma ciência detém o monopólio da verdade. Todos temos que buscar a unidade através da diversidade. E a dificuldade está exatamente aqui. Perceber que a diversidade só nos enriquece
e dá trabalho procurar a unidade, procurando juntar aquilo que está disperso, aquilo que é diferente, e no sentido de congregar as pessoas todas num sentido de alguma forma comum. E, portanto, o que é que nos diz o Positio, o primeiro manifesto do século XXI, publicado em 2001? Diz-nos que, por exemplo, sobre a política, que é algo que, como sabem, enfim, produz muitas desavenças e por alguma razão, em algumas instituições, a discussão da política é algo que está afastado, porque ela realmente provoca, naturalmente, alguns desentendimentos. O que nos diz o Positio é que os modelos baseados nas ideologias totalitárias falharam. E falharam porque o ser humano não pode ser desqualificado e luta sistematicamente pela sua autodeterminação. Diz o Positio que muitas ideologias políticas não pedem aos cidadãos que pensem, mas que cumpram. Como se eles fossem, no fim de contas, como se essas correntes políticas fossem, no fim de contas, uma espécie de religiões laicas, em que se pede às pessoas que sigam, mas que não pensem. Por outro lado, nós sabemos bem que os cidadãos defendem a liberdade de pensar. Mas também sabemos que muitos cidadãos baralham a liberdade de pensar com a liberdade de agir. Todos nós somos possuidores de uma liberdade profunda de pensamento. Como diz o cantor, não há machado que corte, rija o pensamento, não é? Somos possuidores de uma mente que pensa. Somos, como dizia o poeta, pontos de interrogação ambulantes. Estamos sempre a interrogar, estamos sempre, no fim de contas, a questionar. É? Mas também percebemos, e temos que perceber, e essa pedagogia tem que ser feita, que o facto de termos liberdade de pensar não significa que tenhamos liberdade de agir. Porque a ação, em concreto, na sociedade, tem a ver com o contexto social, tem a ver com as leis, tem a ver com a cultura e, de alguma forma, é condicionada pelos outros, não é? Que também pensam naturalmente, muitas das vezes, de forma diferente, naturalmente, da nossa. E, portanto, muitas das vezes essa pluralidade de pensamentos gera frequentemente conflitos, mas, diz exatamente o Positio, que a democracia, apesar de tudo, continua a ser a melhor forma de governo porque institucionaliza os conflitos através das suas organizações. Sejam elas o Parlamento, que temos lá um conflito institucionalizado entre os partidos políticos, não é? Caso contrário, se assim não fosse, as pessoas provavelmente na sociedade fariam justiça por suas mãos. Mas não, há um Parlamento que institucionaliza os conflitos e onde, a partir dos diversos partidos, estão representados e representam eles próprios classes sociais muito diferentes. Por outro lado, também esta institucionalização dos conflitos é importante porque esta institucionalização é feita nos tribunais, seja por organizações da sociedade civil, como sejam os sindicatos, as organizações patronais, enfim, todas essas organizações que de alguma forma fazem a mediação, no fim de contas, entre os interesses dos cidadãos e o interesse comum, que fazem essa compatibilização. E isso diz exatamente o Positio, que é algo que apenas poderá ser feito num quadro democrático, em que cada cidadão naturalmente possa expressar a sua opinião e depois, enfim, consensualizá-la, não é? Que a democracia é isso, é a consensualização que é feita através exatamente desta institucionalização dos conflitos que eu referi. Depois, na economia. O que é que diz o Positio? Que a economia está neste momento e tem sido profundamente materialista e não é conduzida para a satisfação das mais elementares necessidades de centenas de milhões de pessoas. O fosso entre ricos e pobres não cessa de aumentar.
Aliás, é curioso que agora, com esta questão do Covid, enfim, todos nós sabemos que as estatísticas o que dizem é que o número de milionários, quem era rico ficou mais rico. E quem era pobre porque não pôde desenvolver o seu trabalho, porque esteve que estar confinado, porque não se quis adoecer, enfim, seja por que for, ficou mais pobre. É. E, portanto, esta enorme disparidade agravou-se, efetivamente, com esta doença. E, por outro lado, vivemos também numa economia que é uma economia absolutamente especulativa, em que a riqueza não está associada ao trabalho. Aliás, é curioso, no outro dia falava ali, o Karl Popper, o filósofo, tem um pequeno livro com o Coundry que se chama A Televisão, o Inimigo da Democracia. E o que ele diz nesse livro, e aconselho-vos a lê-lo, é exatamente que, hoje em dia, a comunicação social na parte de entretenimento, sejam as novelas, sejam os filmes, nunca associam a riqueza dos seus protagonistas ao trabalho. Aliás, para ser rico, normalmente, ou são malfeitores, ou andam a cometer crimes, isto é, não se faz corresponder a riqueza nesses filmes, nessas telenovelas, não se faz corresponder a riqueza ao trabalho efetivo das pessoas. E isto instila exatamente na juventude, diz ele, um clima em que muita gente pensa que para ser rico não é preciso trabalhar. Quer dizer, e portanto, que o trabalho de alguma forma não compensa quem o desenvolve. Quer dizer, e portanto, de alguma maneira, isto depois traduz-se numa situação em que nós temos, digamos, a especulação, digamos, uma economia absolutamente especulativa, não é? Que é profundamente compensadora para quem especula, não é? E depois, profundamente, que desilude perfeitamente aqueles que trabalham de sol a sol e que não conseguem, efetivamente, através do trabalho, conseguir enfim, algum proveito, alguma riqueza, digamos, algum bem-estar. Ora, os Rosa Cruz também dizem, e o Posítio dilo, que a pobreza também não é de nenhum decreto divino. Bom, eu sei que sempre podemos dizer que é o destino, é o karma, podemos dizer tudo isso. Mas, enfim, os Rosa Cruzes, os martinistas também dizem, não é? Que o destino é aquilo a que chegaremos se não fizermos nada, se nos deixarmos estar, se nos entregarmos às forças da natureza. Não é? E, portanto, se não fizermos nada, o nosso destino, bom, é para onde a natureza nos leva, não é? Portanto, se o homem, os Rosa Cruzes dizem, quer dizer, quando afirmam que a pobreza não é um decreto divino, significa que estão a dizer que também o destino de cada um de nós também está nas nossas mãos, em boa parte. E, portanto, temos a obrigação também de, além de construir um mundo melhor, também de trabalhar para o bem-estar nosso e dos outros, não é? Também dentro um pouco daquela lógica um pouco cabalística que diz, pois tudo bem, todos nós somos uma espécie de recipiente que recebemos as dádivas divinas e, portanto, que vamos estando bem na vida, que vamos recebendo as graças divinas, mas e quando esse recipiente está cheio, bom, quando o recipiente está cheio, para continuarmos a receber, temos que dar. Temos que dar aos outros. E, portanto, é aquelas pessoas que dizem quanto mais dou, mais tenho. Exatamente porque, a partir do momento em que estejamos plenos de felicidade, só na medida em que tornemos os outros felizes, é que continuamos também a ser felizes e poderemos também continuar exatamente a ser felizes. Mas isto para destacar exatamente que a pobreza, isto dizem os Rosa Cruz e diz o Posítio, não é uma fatalidade. E que ela só resulta do egoísmo e da falta de humanidade dos homens. E provavelmente da preguiça de outros. Não é? Mas isso significa que a nós compete-nos também pôr isto no sítio e transmitir esta mensagem exatamente aos outros. Bom, o que diz também o Posítio sobre a ciência?
diz que a humanidade realizou progressos fantásticos, mas que não revertem de maneira igual para todos. Isto porque a própria ciência é encarada, muitas das vezes, como a própria economia. E vejamos agora nestas questões do Covid, as vacinas, a descoberta das vacinas, que hoje tanta gente luta, inclusivamente o secretário-geral da ONU, para que ela seja livre para toda a gente. Bom, o que é certo é que quando se falou na vacina e em descobrir a vacina, enfim, houve muita gente que começou a fazer contas no investimento, no retorno, enfim, no lucro. Não é? E, portanto, a própria ciência hoje está enxertada, digamos, desta lógica económica que leva a que aquilo que podia ser o benefício para toda a humanidade acaba, por fim de contas, a ser apenas para o benefício de alguns. Portanto, e nesse sentido, hoje em dia percebe-se que, de alguma forma, nos tornamos escravos da ciência, não é? E que não a submetemos aos interesses da humanidade. Aliás, é isso que diz exatamente o Posítio. A ciência tornou-se, diz também o Posítio, uma religião de credo materialista, cuja evolução, muitas das vezes, também leva para questões de natureza muito ética. Sabemos disso. Há questões, naturalmente, as questões de ética não se põem só por aquilo que fazemos. Não é? A ética também é aquilo que não fazemos. Portanto, se calhar as nossas omissões, não é, também fazem sobressair muitas das vezes problemas de ética. Ou porque nós damos mais valor à família, aos que nos estão próximos, do que àqueles que estão mais afastados, enfim, seja por que for. O que é certo é que quando omitimos estas coisas, também estamos a ser colocados perante problemas de natureza ética. Sobre a tecnologia. Bom, vocês sabem, a tecnologia sempre teve presente uma lei muito querida dos homens, que é chamada a lei do menor esforço. Não é? Portanto, exatamente, a tecnologia sempre evoluiu para poupar o homem de trabalho, não é? Sabemos disso, não é? E hoje em dia nós temos, do ponto de vista tecnológico, uma vida muito facilitada. Em relação aos nossos avós e bisavós, reparem bem, os nossos avós, se queriam água, tinham que carregar com água. Se queriam água quente, tinham que carregar com a lenha. Se tinham calor no verão, enfim, suportavam o calor. Se tivessem frio no inverno, bom, para se aquecer, tinham que carregar com a lenha. Nós hoje não nos apercebemos disso, mas abrimos uma torneira, a água sai quente ou fria. É? Ligamos o aquecimento e, enfim, temos um ambiente absolutamente acolhedor. É? Realmente toda a tecnologia foi feita no sentido, ou se desenvolveu no sentido de nos dar conforto, de nos facilitar a vida. Hoje em dia pomos-nos num sítio de Portugal ao Japão em algumas horas. Enfim, antigamente eram meses que se levavam. Digamos, toda a tecnologia foi posta, digamos, no sentido de facilitar, digamos, a vida ao homem. Muito embora também sabemos que ela não facilita a vida a todos da mesma maneira. Sabemos isso também, que não facilita a vida a todos da mesma maneira. E ela própria, enfim, provocou, digamos, alguma desarmonização na sociedade, porque naturalmente também os povos se desenvolvem, digamos, em forma, de maneiras e em ritmos diferentes. E sobre a tecnologia, o que os manifestos dizem é que a tecnologia evoluiu mais rapidamente do que a consciência humana. A nossa consciência de partilha evoluiu de uma forma muito mais vagarosa do que a própria tecnologia. E por isso os benefícios existem, mas ainda não temos consciência que efetivamente eles deveriam ser partilhados por todos. Sobre as religiões, e eu se calhar estou-me a alongar, mas estou a falar com tanto gosto, espero que os meus fratres e sorores também estejam a ouvir com o mesmo entusiasmo. Sobre as religiões. Bom, nós sabemos que hoje as religiões estão numa grande encruzilhada. Porque o homem moderno constrói a sua própria espiritualidade. Um pouco na senda dos Rosa Cruzes. Nós sabemos que as religiões, do ponto de vista
teórico. O que é as religiões? O que é que são? As religiões são a espiritualidade socializada. No fim de contas é isso. A espiritualidade é socializada, isto é, um avatar, um, um profeta teve uma revelação pessoal e depois transmite aos seus discípulos, não é? E eles organizam, digamos, essa revelação do profeta, do Messias, transmitem-na, organizando, formando aquilo que se chama uma igreja. Neste aspecto eu digo, e costumo afirmar, e já fui excomungado por isto, que a espiritualidade neste sentido, porque a todas as religiões ela serve, na minha perspectiva, a espiritualidade não pode ser outra coisa senão laica. Porque ela tem a ver com a relação de cada um de nós, com o Deus do nosso coração e da nossa compreensão. E a religião vem depois, é uma forma de espiritualidade, mas vem depois. Mas vem depois da espiritualidade, da religião. E nesse aspecto, esta vida espiritual de cada um de nós é uma vida que tem a ver naturalmente com a relação de cada um com o Deus do seu coração, a sua maneira de entender essa força divina que nós temos, imanente, e que está cá dentro, não está fora. Portanto, não é nada, e os Rosa Cruz dizem, não é nada que tenhamos que fazer muito esforço para lá chegar, que tenhamos que fazer, como é que é dizer, muita penitência para lá chegar, porque não entendemos que Deus seja uma força exterior ao homem, mas Ele está cá dentro. E nesse aspecto, para chegar a Deus, dizem os Rosa Cruzes, enfim, não há tanto a fazer, mas apenas arranjarmos maneira de ir dentro de nós. Quer dizer, afinal, Ele está mais perto de nós do que nós pensamos. Enfim, é vir cá dentro de nós para lá chegar. Mas, de tal forma, esta questão da espiritualidade vem sendo assumida nos últimos tempos, que a maioria das pessoas constrói a espiritualidade à sua medida. E nesse aspecto, as igrejas vêm perdendo o monopólio da espiritualidade. Não é? E é normal que, inclusivamente, as pessoas, muito embora se digam seguidores de uma determinada religião, depois tenham práticas que não têm nada a ver com essa religião. Se calhar são cristãos, mas se calhar fazem yoga, se calhar meditam, se calhar vão à bruxa, se calhar são espíritas, enfim, sei lá. Isto é, cada um constrói a sua própria espiritualidade e, de alguma forma, isto faz com que as religiões se sintam aqui numa encruzilhada, no sentido de verificarem que os seus fiéis, não é, constroem, digamos, uma espiritualidade à medida. Isto, não sei se vocês têm esta percepção, mas eu tenho e cada vez mais, quer dizer. E a reação que muitas religiões têm a isto é desenvolver uma espécie de integrismo. De dizer, não, quer dizer, isso não pode ser, quer dizer, ou estás connosco ou estás contra nós, quer dizer, e portanto desenvolver aqui uma relação de exclusividade que no fim de contas é o berço de todas os integrismos e das más compreensões da religião que nós hoje temos. Aliás, os Rosa Cruz dizem que a religião há de evoluir para uma religião universal que há de conter nela tudo aquilo que é bom que cada uma delas tem. Não é? Ou se quiserem, como diria o Agostinho da Silva, acredito em todas as religiões porque, dizia ele, não é? Porque acredito que em todas as religiões deve haver mais verdade do que nenhuma só. E, portanto, ele tinha esta postura e portanto, sobre a religião é isto que, no fim de contas, nos diz o Positio. Sobre a moral, falo da educação, a educação dos jovens, não é? Fazendo aqui uma estreita diferença entre educação e instrução. Penso eu que todos nós, certamente, conhecemos gente muito instruída, mas muito mal educada, mas também conhecemos gente sem instrução nenhuma, mas muito bem educada. Há uma diferença entre instrução e educação. Não é? Eu sei que, hoje em dia, há sempre a tendência dos pais a entregarem os filhos para que a escola os eduque, mas, em boa verdade, essa educação deve começar pela família. Percebendo, no entanto, que aquelas famílias desestruturadas e sem condições, se calhar aí o sistema de ensino, os professores têm naturalmente o seu papel.
porque se calhar em casa não há condições. Não é? Mas o primado desta educação, desta criação de pessoas humanistas, há de passar naturalmente em primeira linha pela família, pelas suas práticas, pelos seus exemplos. Enfim, e depois o Positio ainda fala da arte, da relação dos humanos uns com os outros, da relação dos humanos com a natureza. Um pouco dentro daquela lógica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Porque estamos aqui numa casa comum e, portanto, nós próprios temos que tratar do mundo dentro daquela lógica de uma ecologia que também é uma ecologia espiritual. E é essencialmente uma ecologia espiritual, na visão dos Rosa Cruzes. Não é? Porque se nós somos almas que temos um corpo e não um corpo que tem uma alma, como alguns dizem, se somos almas que temos um corpo, temos que cuidar do nosso corpo. Porque ele nos permite também desenvolver as potencialidades da alma. E o nosso corpo vive no mundo, respira, come, e portanto tudo aquilo que façamos de mal, toda a poluição, tudo aquilo que tratemos mal o mundo, naturalmente também tem um reflexo direto no nosso corpo. E quando os Rosa Cruzes falam na ecologia espiritual, é disto que eles estão a falar. A preservação do mundo, porque ele também é fundamental para uma boa preservação do corpo, que é a casa da nossa alma, daquilo que nós efetivamente somos. Digamos, esta no fim de contas, é a lógica que está por trás desta ecologia espiritual. E, portanto, falei-vos do Positio, naturalmente. Se o Positio é, no fim de contas, o ponto de situação da humanidade, e é isso que ele pretende fazer no começo do milénio, o Apellatio, que é exatamente o manifesto seguinte, 2015, é um chamamento para o humanismo e para a ecologia. Aliás, são os dois temas. Chamamento para o humanismo e para a ecologia. E um chamamento para a responsabilidade. Vocês vão se lembrar que, no princípio do século, ou do milénio, como quiserem, as Nações Unidas fizeram os Objetivos do Milénio. E esses Objetivos do Milénio, enfim, todos os problemas do mundo já lá estavam refletidos, enfim, mas o que é certo é que nada daquilo resultou. E nada resultou porque os Objetivos do Milénio atribuíam aos governos das nações, atribuíam ao governo das nações uma série de ações para melhorar o mundo. E, portanto, nada aconteceu. E foi isso que levou a que as Nações Unidas tenham passado exatamente desses Objetivos do Milénio para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E se vocês lerem, já é algo que não tem assim tanto a ver com os governos. É mais uma interpelação que se faz ao cidadão, à responsabilidade social de cada um de nós. De cada um de nós. Portanto, isto é dizer, está bem, há as estruturas, há os governos, que são importantes, naturalmente que são, não é? Mas a responsabilidade é de cada um de nós. E eu digo sinceramente, às vezes, quando se fala, está bem, temos a liberdade, a liberdade, naturalmente, que é algo que prezo. Mas acho que nós devemos dar muito mais importância àquilo que fazemos com a liberdade que temos. E aquilo que nós fazemos com a liberdade que temos, meus queridos fratres e sores, remete-nos diretamente para uma coisa que se chama ética. Ética. Aquilo que fazemos com a liberdade que temos remete-nos para a ética. E como sabem, há duas maneiras de encarar a ética. Aquela maneira muito kantiana, que é a chamada ética das intenções. E há muita gente que se fica para as intenções. Acha tudo muito bem, está tudo bem, faz não sei o quê, mas fica-se por aí. E depois, enfim, ficam-se para a ética das intenções. Ficamos para as intenções, mas nada acontece. E as pessoas ficam satisfeitas porque a intenção era boa. Mas depois há outra ética, que é a ética da responsabilidade, porque nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e não fazemos. Na senda do Carlo Otto Apel, que exatamente fala nisso. A ética apeliana é uma ética da responsabilidade. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vão nessa lógica.
na lógica da ética da responsabilidade. E, de alguma forma, quando se passa do positio exatamente para o apellatio é exatamente isso, é a ética da responsabilidade. A responsabilidade é nossa. É? É. O que levou as Nações Unidas a passar dos objetivos do milénio para os objetivos de desenvolvimento sustentável foi o que levou também a ordem a passar do positio para o apellatio. Temos que fazer alguma coisa. É um apelo à responsabilidade de cada um de nós. E há aqui um chamamento para o humanismo, e ser humanista é considerar todos os seres irmãos, todos os seres humanos como irmãos. Todos os seres humanos como irmãos. Eu sou cristão, faço muitas das vezes aquele paralelismo com a imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, um autor do século XVI, do século XV, quando ele dizia que há dois tipos de cristãos. Não. Há os que seguem Cristo e os que são Cristo. E a maioria de nós somos os que seguem Cristo. Porque difícil é imitar Cristo. E, portanto, esta imitação de Cristo, a entrega aos outros, de alguma maneira, considerar os outros irmãos, digamos, esta imitação de Cristo é que, de alguma maneira, é difícil que nós consigamos assumir. Agora, seguidores de Cristo, enfim, dizemos que somos e de alguma forma lembramos disso de vez em quando, mas não em permanência. E, portanto, no sentido de lutar contra todos os egoísmos e lutar por uma sociedade que seja uma sociedade de partilha. Não é? E depois, no chamamento para a ecologia, é esta consideração da terra-mãe que deve ser preservada e que é a nossa casa comum. A defesa de uma economia, de alguma forma, da partilha, circular. Não nos esquecemos que, eu lembro quando comecei a estudar economia, alguns na década de 70, vinha-se muito do Clube de Roma, em que se dizia que a ecologia, o que era a ecologia? A sustentabilidade. A sustentabilidade era não explorar a mãe natureza para além da sua capacidade de renovação. E eu lembro-me que, a determinada altura, enfim, enquanto consultor, estive lá para Cabinda e assisti ao derrubo de uma árvore centenária. Centenária. E o meu pensamento foi, epá, que coisa, esta árvore está aqui há 100 anos. Esta árvore é mandada abaixo para aproveitar a madeira. Não está a ser lá plantada outra árvore. E mesmo que fosse só daqui a 100 anos, estaria lá uma igual. Estão a ver? E, portanto, esta questão da sustentabilidade para não explorar a natureza para além da sua capacidade de renovação é algo de importante. Mas hoje, além desta sustentabilidade ecológica, natural, falamos também da sustentabilidade económica e da sustentabilidade social. Hoje em dia, quando falamos em sustentabilidade, é deste tripé, são destas três coisas, não é? A natureza, o homem, e a economia também tem que ser naturalmente sustentável. E, portanto, esta defesa da ecologia espiritual, que eu há pouco também vos falei. E, portanto, perceber que, no fim de contas, é importante esta questão da ecologia, porque nós próprios não temos consciência disso, mas nós próprios somos produto de uma reciclagem constante. Morremos e havemos de alimentar os outros, que é onde ir buscar o alimento na terra, que é onde, portanto, nós próprios somos resultados de uma reciclagem que é uma reciclagem constante, não é? E às vezes nem sempre temos a consciência disto, não é? E, portanto, porque o mundo é o palco da nossa evolução espiritual, não é? E para nos desenvolvermos espiritualmente necessitamos de habitar corpos, porque somos almas, não é? Temos, efetivamente, preservar o ambiente em que vivemos, temos que defender, digamos, este ambiente e temos de ser, de alguma maneira, ecologistas. E eu, quando estou empenhado nestas questões das bicicletas, quando estou empenhado nas trotinetes, quando estou empenhado no fornecimento de energia elétrica para carros, isto é uma questão da minha profissão, mas de alguma forma
sinto que estou aí a dar o meu contributo, quer dizer, e há pequenas coisas em que todos nós podemos naturalmente dar o nosso contributo. Para terminar, o último, e tenho pouco já a dizer, e vou já terminar, o último manifesto do século XXI, que é as novas bodas alquímicas do Cristiano Rosenkreuz. Bom, este é feito num estilo diferente, como já era também as primeiras bodas alquímicas, já era também num estilo diferente. Trata-se de uma viagem alquímica, de um sonho, que é um périplo místico por 7 etapas, ao interior de nós mesmos, e na miragem do renascimento da Fênix, que aliás é referida no próprio manifesto. Na miragem de que nos identifiquemos exatamente com o todo. Aliás, por ser um documento muito íntimo, muito cifrado, não me atrevo sequer a comentá-lo. E peço-vos que essa seja uma tarefa que vocês próprios tenham, que façam a leitura. Ele é cifrado, percebe-se ali muita alquimia. Para aqueles que se interessam da alquimia, da morte espiritual ao nigredo, a passagem à purificação ao albedo, ou se quiserem depois ao citrinitas, ou o despertar, para depois o rubedo, a iluminação, enfim, tudo isso está lá, dito de uma maneira muito cifrada e que só lendo, interpretando, aprofundando é que cada um de nós consegue chegar, no fim de contas, ao íntimo deste terceiro manifesto do século XXI, que vem na senda, conforme eu disse, do primeiro casamento alquímico, das bodas alquímicas do Cristiano Rosenkreuz. E por aqui me ficava, e, enfim, peço desculpa se vos macei, e ficaria à vossa disposição para o diálogo que entenderem por bem ter, com muito gosto e com grande prazer. Aqui estive e aqui estarei nessa conversa. Gratidão, Frater. Muitos parabéns, embora que não seja necessário esta palavra, é pouco para agradecer a sua excelente explanação. Neste momento ainda não temos questões. Está aqui uma pessoa, Joana Medeiros, a perguntar qual livro. Deveria estar a perguntar a que livro se referia, portanto deverá ser ao último manifesto que foi publicado agora no século XXI. Deduzo eu. Ora, agora já estão a começar a aparecer, portanto, contentamento. Os manifestos estão disponíveis nos sites da Rosa Cruz, quer na grande loja de língua portuguesa, como também nas outras grandes lojas. Não é? Eles estão disponíveis, tanto em português, enfim, basta chamá-los e podemos lê-los, e aconselho-vos sinceramente a fazer uma leitura atenta. São públicos. Ora, temos aqui uma mensagem de Tânia, que é gratidão pela palestra e esclarecimentos. Na análise do posítio, concordo com a atenção sobre o que os mídias, de forma geral, induzem às más informações e definição da consciência coletiva de forma errónea. Mas, referenciando a diferença social, há muitos milionários que fazem muito mais benevolência do que os seus próprios governos com ações para tirar as pessoas da ignorância e pobreza material. Não seria, portanto, a grande massa responsável pela eleição dos seus governantes, a democracia e, naturalmente, a definição das suas ações pertinentes ao crescimento de suas populações, ao invés de frisar somente a diferença entre pobres e ricos? Como Rosa Cruz, não devemos esclarecer estes pontos? Os manifestos dizem algo ou apontam algo nesta direção? Bom, felizmente, fratres e sorores, felizmente que existem grandes fortunas que dão contributos significativos para a pesquisa, a evolução, seja do ponto de vista da ciência médica, dos medicamentos, seja também para situações de pobreza extrema. Mas é preciso reconhecer que, apesar de tudo, são a exceção, não são a regra. Agora, em relação à questão da política, ela, conforme eu disse, ela é realmente fraturante, não é?
Porque as políticas, toda a política defende interesses, a gente sabe disso, não é? E, portanto, os interesses de uns nem sempre coincidem com os interesses dos outros. E como todos pensam a partir de si, não a partir do todo, conforme eu disse, porque, enfim, porque se todos os políticos pensassem a partir do bem comum, naturalmente que a questão não se punha. O problema primeiro é preciso definir aquilo que é o bem comum. E logo aí certamente há toda uma disparidade de posições. Não é? Mas depois também é preciso perceber que tudo isto tem que ser feito em plena liberdade. Tudo isto tem que ser feito em plena liberdade. Não é? E é preciso perceber que a liberdade, e é o Karl Popper que eu há bocadinho vos referi, que diz, não é? Que não há liberdade fora da economia de mercado. Porque a economia de mercado é a economia da livre escolha. Diz ele. Não sei se está certo ou se é errado, é o que ele diz. Não é? Livre escolha. Agora também é certo que a economia de mercado é o que há de mais eficiente do ponto de vista da economia. A eficiência económica consegue-se através da economia de mercado. O que não se consegue é a eficiência social. Porque essa mesma economia de mercado cria diferenças que, na minha perspectiva, numa lógica que não fosse egoísta, seria sempre possível, de alguma forma, evitar que essas diferenças fossem tão extremadas. É aquela lógica do Estado regulador. O Estado regula aquilo que o mercado eventualmente pode desregular, quer dizer, mas isso enfim, conforme vos digo, isto é uma exceção entre muitas outras, mas isso, quer dizer, a principal dificuldade é em conseguir perceber aquilo que é o bem comum. Não é? Na certeza, porém, que em termos políticos tudo isto tem que ser feito no sentido que as pessoas preservem as suas liberdades. Não é? Porque bom, nós sempre podemos dizer e fazer aquela diferença que há muito quem a faça entre a liberdade e o livre-arbítrio. Não é? A liberdade é uma coisa que os homens concedem, é algo que os homens concedem uns aos outros, e por isso a liberdade se dá e a liberdade se tira. Não é? Dá-se a liberdade e tira-se a liberdade, porque a liberdade é coisa dos homens. O livre-arbítrio é coisa de Deus, ninguém nos pode tirar. Isso é diferente, porque não foram os homens que nos deram, os homens não nos podem tirar. Ele mantém-se sempre intacto dentro de nós. Mas também é certo que para o exercício do livre-arbítrio temos de ter alguma liberdade, não é? Porque senão as nossas decisões muitas das vezes também não são consequentes, não é? E portanto, isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que não é fácil. Aliás, se fosse fácil estava resolvido, não é? Portanto, não é fácil. E portanto, isto a nós obriga-nos a uma grande reflexão, e os Rosa Cruzes sempre primaram por isso, quer dizer, uma grande reflexão, um grande entendimento dos outros, perceber a contextualização dos outros, as opiniões dos outros, não confundir as opiniões com as verdades, e nós sabemos perfeitamente que isso hoje em dia prima muito na comunicação social, como aí foi referido, não é? Em que a comunicação social, aliás, o anterior presidente americano dizia que eram as chamadas as verdades alternativas. Não é, pá, essa é a minha verdade alternativa. Pronto, ok, pá, está bem, ok. Mas na minha perspectiva a verdade existe. Podemos não saber qual é que é, mas ela existe. E não há verdades alternativas, quer dizer, há opiniões, maneiras diferentes de ver. Não é? Agora, por isso é que, do ponto de vista de Rosa Cruz, epá, se diz que o humanismo deve ser a nossa linha. Portanto, aquilo que for mais humano, epá, é aquilo que é a nossa linha. Não é? E como alguém dizia aí há tempos, quando alguém que o aborrecia muito, e a pessoa que estava a ser aborrecida tinha a tentação de tratar mal a pessoa que o estava a aborrecer. Não é? Mas porque era Rosa Cruz fez uma pergunta para ele próprio. Não é? Bom, estou aqui com este problema, tenho que dizer alguma coisa,
e ele interrogou-se a ele próprio: o que é que o amor diria? Nesta situação, o que é que o amor diria? Portanto, quando virmos gente insatisfeita, que nos aborrece e tudo, perguntemos a nós: epá, nesta situação é preciso responder, não podemos ficar quietos, o que é que o amor diria? E como sabem, o amor é exatamente o inverso do egoísmo. Porque o ego não se partilha e é a condição do amor ser partilhado. Não é? O ego é do seu dono. Está reduzido ao corpo de cada um. O ego não pode ser partilhado. É? Mas a natureza do amor é expandir-se. E, portanto, é essa a via Rosa Cruz. É a via da compreensão. E na política também. A via da compreensão. Fantástico. Ora, temos aqui uma questão extensa e pertinente. Muitos parabéns pela palestra, numa linguagem simples, direta e esclarecedora. Gostaria de saber se a Ordem tem algum aspecto a mencionar sobre o futuro, como o tendo em conta que, se o Criador sabe e aceita este ciclo e a forma do nosso comportamento, não estaremos a dar demasiada importância ao nosso comportamento, o que nos levará à era do Espírito Santo. Questiona: para que eu conseguir, ou o santo euro espirituoso para outros? E já agora, o que a Ordem tem a dizer sobre um assunto cada vez mais abordado, sobre extraterrestres e alienígenas? Estaremos todos enganados ou realmente seremos nós próprios em universos paralelos, no agora único e eterno? Concluí. Opa, essa questão dos universos paralelos é uma coisa interessante, não é? Vocês sabem que isto é bastante interessante. Quando nós chegamos e verificamos o passado, as crenças, enfim, tudo isso, não é? Epá, chegamos à conclusão que muitas das coisas que eram consideradas bruxarias e não sei o que no passado, não é? Epá, depois a ciência arranjou explicação para isso. Não é? Epá, nós sabemos perfeitamente, epá, que no passado muitas das pessoas, quando estavam febris, faziam um chazinho de casca de salgueiro. Epá, hoje em dia sabes que o casca de salgueiro, aquilo é ácido acil salicílico, aquilo é aspirina. E portanto, muitas das coisas para as quais não havia explicação, a ciência depois encontrou explicação para isso. Epá, e se calhar essa questão dos extraterrestres, enfim, tudo aquilo que está inexplicado, não é? Provavelmente, quando for explicado, passou a ser a ciência. Não é? Aliás, sobre isso eu até costumo fazer dizer que aqueles que são mais ateus, os que são ateus, epá, que dizem que na atualidade Deus concentra tudo aquilo que se desconhece. Porque aquilo que a ciência explica, epá, já não está no campo de Deus, já a ciência explicou. Não é? E, portanto, se considerarmos que Deus, como eu costumo fazer essa analogia, e alguns de vocês provavelmente já terão ouvido, se considerarmos que Deus é uma bolacha, onde se concentra tudo aquilo que não é conhecido, à medida que a ciência vai dando dentadas, Deus vai ficando cada vez mais reduzido. Epá, portanto, quando a bolacha for toda comida, significa que já não há lugar para Deus. Quando a ciência explica tudo, já não há lugar para Deus. Mas isso dizem uns. Outros dizem, não, quando a bolacha estiver toda comida, chegamos a ele. É diferente. quando a ciência explica tudo, epá, significa que já estamos totalmente identificados com Deus. Já não há mais nada para explicar. Estão a perceber? É. E, portanto, acho que isto é um caminho, isto é uma utopia, sendo que as utopias, como sabem, essa é a minha percepção, as utopias não se constroem para chegar lá, para chegar a elas. As utopias constroem no caminho. Estão a perceber? E o caminho é o caminho da fraternidade, do humanismo, é esse o caminho Rosa Cruz.
E, portanto, a Utopia Rosa Cruz, que num dos manifestos está lá, leiam, que faz sentido, a última página está lá, a Utopia Rosa Cruz. Portanto, é isso que nos mantém exatamente no caminho. Pá. Com tudo aquilo que sabemos, o que não sabemos, o que está para descobrir, naturalmente, se calhar será pretencioso pensar, não é? Que o único planeta que alberga a vida é a Terra, se calhar há outros. Bom, mas temos que manter o espírito aberto e a mente aberta para isso. Não é? E temos que nos manter, digamos, numa lógica de perfeita abertura para admitir que não somos donos de verdade, das verdades. Normalmente nós não somos donos da verdade. Nós temos opiniões, que é diferente. Opiniões, enfim. E andamos lá à volta, não é? Porque a verdade é outra coisa. Mas isto era a segunda parte da questão. Qual era a primeira? Peço desculpa porque, entretanto... Ok, portanto, a primeira é, gostaria de saber se a Ordem tem algum aspecto a dizer sobre o futuro e tendo em conta que se o Criador sabe e aceita este ciclo e a forma do nosso comportamento, não estaremos a dar demasiada importância ao nosso comportamento, o que nos levará à era do Espírito Santo para quem o conseguir, ou ao santo euro espirituoso para outros. Olhe, vamos lá ver. Eu penso que nós temos, de um lado, eu também já disse isto várias vezes e provavelmente alguns de vocês já ouviram, nós temos de um lado o passado e temos do outro lado o futuro. E o percurso faz-se, pelo menos da forma como nós entendemos, do passado para o futuro. E ainda resta saber se é o tempo que passa por nós, somos nós que passamos por ele. Mas isso, enfim, é outra questão. Mas isso daria certamente muitas coisas para falar. Há quem diga que o tempo existe e somos nós que passamos por ele. Há quem diga que não, somos nós que existimos e ele passa por nós. Mas, enfim, mas isso é outra questão. Mas quando nós vimos do passado para o futuro, do passado nós temos memória. Do passado nós temos memória. Não é? Do que fazemos, do que não fazemos, daquilo que gostaríamos de ter feito, daquilo que os outros nos fizeram. Não é? E isso revela normalmente, o passado está sempre associado a alguns sentimentos de culpa. A culpa só tem a ver com o passado. Ninguém tem culpa de coisas futuras. A culpa só tem a ver com o passado. Não é? Em relação ao futuro, bom, o futuro é o desconhecido. Não é? E o desconhecido é algo que nos faz muito medo. E, portanto, o futuro tem a ver com o desconhecido, tem a ver com o medo. E de tal maneira nós andamos entre o passado e o futuro, entre a culpa e o medo, que nos esquecemos que o único tempo que existe é o tempo presente. Portanto, eu acho que ninguém aqui consegue, ninguém aqui acha que agora está no passado nem no futuro, estamos sempre no presente. E, portanto, o eterno presente obriga, por um lado, a que nós esquecemos todas estas questões das culpas e da culpa que temos. E que esqueçamos também o medo do futuro. Não é? Porque estar no presente é estar sem culpa nem medo. Não é? E o medo do passado, peço desculpa, e a culpa do passado limpa-se com uma coisa que se chama perdão. O perdão limpa a culpa. E o medo do futuro limpa-se com a confiança. E acontece que o perdão e a confiança são elementos essenciais para a concretização do amor. Não há amor sem perdão nem confiança. Está bem? Bom. E quem está no eterno presente, naturalmente, que perdoa e naturalmente que confia.
não é aquelas pessoas que dizem que perdoam, mas não esquecem, porque isso não é bem perdão, não é? Este perdão que eu estou a falar é aquele perdão dos computadores, é o reset, apaga aí, acabou tudo, acabou. Estão a perceber? É disso que eu estou a falar. Não estou a falar do perdoar, mas não esquecer. Não é? E, portanto, a concretização do amor exige, efetivamente, o perdão e a confiança. E esse perdão e essa confiança é algo a que só o Espírito Santo nos pode levar. Desculpem lá, não é? É algo a que só o Espírito Santo nos pode conduzir. Esta é a minha perspectiva, não é? Porque viver no estado de amor é viver no eterno presente, e viver no eterno presente é preciso estar, efetivamente, na minha perspectiva, ter essa graça do Espírito Santo que nos permita estar, digamos, nesse estado. Quer dizer. E, portanto, nesse estado nós confiamos e nesse estado nós perdoamos. Mas também, e o futuro? O que é o futuro? Bom, eu disse há bocadinho que, no sentido de Rosa Cruz, o homem é construtor do seu próprio futuro. Aquilo que seremos no futuro há de depender daquilo que fazemos hoje, do nosso comportamento presente. Sem dúvida, não é? E, portanto, quando a própria ordem diz que a pobreza não é um decreto divino, não é? Ela está naturalmente a considerar, a contrariar a concepção normal que as pessoas têm do destino, que as coisas acontecem, é o destino, não é destino nada. O destino somos nós os construtores do nosso destino. Não é? E o destino, e eu mais uma vez repito, dentro daquela lógica martinista, o destino é aquilo a que chegaremos se ficarmos quietos, se não fizermos nada. Portanto, temos que ser proativos, temos que construir o nosso futuro e nesse sentido, não é? Temos que levantar o rabinho da cadeira, fazer as coisas naturalmente e tentar de alguma maneira, porque não sendo assim, naturalmente estamos entregues às forças da natureza. Estamos entregues às forças da natureza. Estamos entregues àquilo que os outros querem que nós sejamos. E, portanto, há aqui, naturalmente, uma construção do futuro que é uma construção que está nas nossas mãos. Não sei se respondi de alguma maneira, mas acho sinceramente, uma das coisas que se não a única, que contraria a evolução para uma sociedade em que o amor se afirme, é o egoísmo. E a linguagem do ego não percebe a linguagem do amor. São linguagens diferentes, são registros diferentes. O ego, conforme eu disse, pertence ao seu dono. O ego não se partilha, o amor partilha-se. Agora, esta passagem é uma passagem, na perspectiva cristã, tem tudo a ver com o Espírito Santo. É ele que nos ilumina, que nos cria as dúvidas, que nos faz colocar as interrogações e que nos conduz, digamos, à percepção do que está certo. À percepção do que está certo. E considerando que a evolução, fazendo esta lógica da evolução enquanto ascensão, não é? Naturalmente, quando mais subimos, mais vemos e maior a visão de 360 graus que temos. Quer dizer, quanto mais evoluímos, mais nos apercebemos daquilo que é a essência das coisas. Não é? E daí que essa evolução seja tão importante. E estou a falar aqui na evolução no sentido de subir, no sentido de subir a montanha. Enfim, nas faldas da montanha temos só a percepção de partes do todo, mas quando chegamos lá acima ao cume, aí é a sabedoria, é a mestria. Lá acima, naturalmente, todos nós teremos uma visão de 360 graus e teremos verdadeiramente a percepção do todo. E agora, quem nos ajuda nessa subida é uma inspiração do Espírito Santo, pelo menos é assim que eu entendo. Disse. Gratidão pela resposta, pela iluminada resposta. Temos aqui duas últimas questões. A primeira das quais, em relação à economia, qual a sua opinião relativamente ao rendimento básico e incondicional para o equilíbrio, a liberdade e o livre-arbítrio na evolução da consciência humana?
Sim. Olha, isto é curioso, porque ainda no outro dia estava aí num outro dia estive no Centro Cultural de Belém, numa reunião do Conselho de Ministros da Solidariedade da Europa. Houve uma reunião do Conselho de Ministros, e eu fui convidado para lá estar enquanto representante do Centro Europeu de Empresas Públicas e de Participação e de Serviço de Interesse Geral. São empresas como empresas de venda de água, de eletricidade, de bens sociais, que hoje são considerados cada vez mais como devendo fazer parte das políticas sociais, digamos na área. E curiosamente a discussão foi, e também assinei aquele protocolo para a erradicação das pessoas em situação de sem-abrigo. Houve ali uma conferência interessantíssima com ministros, com toda a gente, enfim. E diziam alguns ministros europeus, pois é, quer dizer, isto... Hoje em dia nós assistimos cada vez mais ao desemprego tecnológico. Isto é, a tecnologia evolui, e toda a tecnologia é feita no sentido de poupar trabalho, cada vez há mais desempregados. Mas também a própria economia, a própria indústria produz bens, que se não houver consumidores também ninguém os vende. Quer dizer, vamos lá ver, o sistema também precisa de alguém que compre, de alguém que consuma. E curiosamente alguns países da Europa do Norte e noutros países que vêm pensando, quer dizer, numa situação em que temos imensa mão de obra disponível, que não tem rendimentos porque não trabalha, porque há aqui um desemprego tecnológico, ou evoluir libertou trabalho, e as pessoas não têm trabalho, não é? Em que o Estado tem que estar a pagar subsídios de desemprego, essa coisa toda, porque não arranjar então um rendimento mínimo garantido? No sentido, de alguma forma, possibilitar a essas pessoas que continuam a consumir porque o sistema depende do consumo. E porque também, isto agora acrescento eu, não é? É preciso também, apesar de tudo, gastar algum dinheiro para comprar a paz social. Porque se houver um exército de gente esfomeada, sem casa, sem hipótese de alguma forma de subsistir, é normal que essas pessoas também tenham comportamentos sociais que não sejam os mais indicados. E, portanto, a conclusão foi que, se calhar é preciso evoluir para esse rendimento mínimo garantido. Porque a economia precisa de consumidores e porque na altura em que as máquinas tudo façam, naturalmente, quer dizer, não, se as pessoas não têm rendimentos também não poderão comprar. Aqui está aquilo que eu vos dizia há pouco. A tecnologia evolui a um ritmo superior à consciência humana. Estão a ver? Este é um exemplo. A tecnologia evolui no sentido de libertar trabalho, mas que coisa? As pessoas na sociedade ainda hoje vivem do seu trabalho. Ele é que dá rendimento e que permite que as pessoas tenham rendimento para consumir, para que o sistema funcione. E, portanto, eu penso, aliás, isso é algo que vem sendo falado nos países mais desenvolvidos, acredito que o rendimento, a garantia de um rendimento aos cidadãos, possa ser uma forma de continuar a permitir que o sistema, apesar de tudo, funcione dentro de alguma paz social. Mas isto, como lhe digo, isto foi uma conversa de pessoas bastante entendidas no assunto. E, portanto, e que eu ouvi com bastante atenção. Ora, temos aqui outra questão. Em duas partes. A questão da felicidade está diretamente ligada aos sentimentos e emoções. Por isso, temos pobres felizes e multimilionários tristes e infelizes. A felicidade não será uma nossa criação? É a primeira questão. E, seguidamente, será mesmo uma das premissas ou alicerces da nossa existência? Não será mais importante a cooperação no universo, que nós somos eternos irmãos no infinito?
Eu concordo com a afirmação. E também acho que os homens foram feitos para ser felizes. E é por isso que quando estamos felizes deixamos de estar, à espera que o estado de graça não passe. Reparem que a única coisa que nos faz, que nos induz à ação, que nos faz trabalhar, a única coisa que nos faz é quando alguma coisa nos incomoda. Não é? Portanto, quando nos sentimos felizes, pronto. A felicidade permanente é algo de impossível. Enfim, somos felizes por alguns momentos, enfim, tudo isso. Mas naturalmente nós sabemos disso, não é? Mas os filósofos, o Schopenhauer dizia isso, o homem foi feito para ser feliz. E, portanto, só age quando se sente incomodado. Caso contrário, deixa-se estar. Enfim, ele era algo que ele exatamente defendia. Agora, o problema, conforme eu disse ao princípio, é que é fácil querer a felicidade de todos. Difícil é conseguir a felicidade de todos e de cada um, porque cada um é feliz à sua maneira. E, naturalmente, a felicidade é algo que nós construímos na nossa cabeça. Nós é que construímos os padrões da nossa própria facilidade, quer dizer. Mas também reconheço que há pessoas que são sempre infelizes. E não é uma questão de ter, se calhar é uma questão de ser. Porque há imensa gente que, efetivamente, tem muito dinheiro e é infeliz, não é? E há outros que não têm dinheiro e que são infelizes na mesma, ou que são felizes, não é? Mas o que dizem é que o dinheiro não dá a felicidade. Não é? Eu pessoalmente não sei, porque acho que é preciso tê-lo para conseguir perceber o assunto, mas acredito nessa afirmação que aí foi feita. Acho que nós somos, na minha perspectiva, somos felizes na medida em que fizermos o bem. Porque todos nós sabemos quando fazemos mal. Isso é a percepção que eu tenho. E também tenho outra percepção, digo sinceramente. Por vezes, fazemos uma ação que é uma ação que consideramos benéfica para os outros, que é uma ação correta, e não há nada que consiga ultrapassar a satisfação que sentimos quando o fazemos. Tenho a certeza que vocês já tiveram isso. É uma compensação acima de tudo e mais alguma coisa. Sentimos compensados, sentimos preenchidos, não é? E, portanto, esse preenchimento tem a ver exatamente com esta percepção que nós temos de que fizemos aquilo que é correto, não é? E, na minha perspectiva, sentimos felizes quando fazemos os outros também felizes. E quando conseguimos que quem nos rodeia também, apesar de tudo, consiga ser feliz. Mas isso, enfim, é a minha percepção. Não sei se respondi, mas espero ter respondido. Não tem o som ligado, Frater. Perdão, que eu coloco o mudo, que é para não interromper. Temos aqui uma penúltima questão de Ana Costa, que é: Frater Luís, eu costumo dizer que o futuro nada mais é que consequência do nosso hoje. Será errado? É correto. Eu acho que é correto. É correto. Se não fizer nada, não espero nada do futuro. Se fizer alguma coisa, espero naturalmente, porque, enfim, nós nos Rosa Cruzes acreditamos perfeitamente na lei das causas e das consequências, é isso? Quer dizer, aquilo que nós fazemos tem consequências e, portanto, aquilo a que chegaremos depende muito daquilo que nós fizermos hoje, naturalmente que sim. Uma última questão, relativamente ao não comprometimento dos cidadãos. Será uma inconsciente negação à responsabilização? Porque hoje em dia assiste-se muito ao panorama das pessoas não se quererem responsabilizar pelas suas ações, pela sua própria vida, e será sempre mais fácil de culpar terceiros do que assumir a própria responsabilidade na vida. Quais são os seus pensamentos sobre este assunto? Eu subscrevo isso. É. Subscrevo isso. Naturalmente que nós temos sempre depois também esta tentação de racionalizar e de procurar explicações para as coisas, não é? Enfim, mas o homem é ele e o seu contexto e a sua circunstância, não é? É a educação que temos, vivemos numa sociedade de desculpabilização constante, que tentamos sempre arranjar desculpas, não é?
quando fazemos mal, vai ser confessionário e confessamos, muitos confessam-se, não é? E o padre perdoa, não é? E, portanto, sentem-se sem culpa, mas depois também nunca percebi se o padre perdoa, se limpa a culpa, também não percebo porque é que tem medo de ir para o inferno, mas isso, enfim, o que significa que também não confiam muito naquilo que o padre diz, mas isso, enfim, mas isso é uma percepção que eu tenho, é uma percepção que eu tenho, não é? Mas, e não estou com isto a querer ofender alguém que tenha, naturalmente, que tenha prática religiosa, não é essa digamos, o meu fito. Mas acho que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas se procuram de responsabilizar. Né? E isto é uma questão que tem a ver com a educação. Né? Começa na família, responsabilizar pelos atos, e perceber, e às vezes as pessoas percebem da pior forma a consequência dos seus atos. Não é? Mas para isso, naturalmente, temos que avisar as pessoas e que lhes dar os instrumentos para saberem distinguir as coisas, o que devem e o que não devem fazer, naturalmente. O resto depois, enfim, é da sua responsabilidade. Frater, gratidão. Temos bastantes comentários. A suma dos comentários é maravilha, gratidão, muito obrigado pela excelente palestra. Uma excelente palestra. Excelente palestra aparece na esmagadora maioria dos comentários. Olha, deixe-me só também comentar os comentários. Claro, com certeza. Eu agradeço imenso a vossa apreciação. Quem me conhece, há aqui algumas pessoas que me conhecem, sabem que eu destas coisas falo com o coração, não sou pessoa que racionalize muito. Racionalizo naturalmente que sim, aliás até pelos argumentos construo através da racionalização, mas percebo, e esta é uma questão que eu tenho, não é? Isto é a eterna luta na filosofia entre o racionalismo e o empirismo, não é? Porque o mundo não pode ser ao mesmo tempo aquilo que vai na cabeça de cada um de nós. Porque todos nós temos a nossa razão, raciocinamos de determinada maneira e, portanto, o mundo, se fosse aquilo que vai na cabeça de cada um de nós ao mesmo tempo, era coisas muito diferentes, quer dizer, não é? E, portanto, nós temos que sempre ponderar esta questão do racionalismo com algum empirismo, com alguma prática, não é? E também com algo que, na minha perspectiva, é algo que temos que cultivar e que os Rosa Cruz cultivam muito, quer dizer, cada um que vá dentro de si próprio e procure cá dentro muitas das vezes as respostas. E, portanto, eu normalmente nestas questões falo com o coração e, portanto, as coisas saem como saem e fico satisfeito por terem achado que saiu bem. Fico muito contente por isso. Agradeço imenso a vossa atenção, naturalmente. Frater, gratidão por todo o tempo que dispensou e pelas suas sábias palavras. Eu aproveito para deixar aqui a notícia, está na página do Facebook. Na sexta-feira vamos ter o estudo de mensagem Rosa Cruz, subordinado ao tema As Provas do Caminho, será portanto agora dia 9/7 de 2021, às 21 horas. É um evento exclusivo a membros da Ordem Rosa Cruz em Portugal e será via Zoom. Evidentemente que os nossos irmãos de língua portuguesa também poderão participar, como é lógico, e a inscrição deverá ser realizada até amanhã através do e-mail do Grande Conselheiro, portanto grandeconselheiro@amorc.org.pt. Está disponível esta informação na página do Facebook. A penúltima palestra que vamos realizar deste ciclo, antes do interregno para o verão, portanto em agosto, será a 21 de julho, o título Viver na Matriz. Da nossa parte, muito agradecemos a presença de todos, foi uma honra muito grande ter-vos todos aqui e uma honra sem palavras poder receber o Frater Luís Natal e as suas amáveis e sábias palavras. E não se esqueçam, perguntem sempre o que é que o amor faria. O que é que o amor faria? O que é que o amor faria? Quando se tiverem dificuldades, perguntem isto. Obrigado, fratres, a todos. Gratidão, uma excelente noite a todos. Obrigado, uma excelente noite também. Obrigado.